Olha o volume. O pessoal fala mais baixo. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la nos termos dos artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o regimento interno desta Casa de Leis. Declaro abertos os trabalhos desta audiência às 9 horas e 27 minutos. E nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, informo que esta audiência terá duração máxima de 3 horas. Foram devidamente convocados ou convidados os seguintes representantes ou autoridades. O chefe de gabinete, Leonardo Marcari, que justificou sua ausência. O secretário de governo, Renato Purini, que mais uma vez enviou o secretário adjunto, Elton Gobi, para representá-lo. Eu vou pontuar aqui mais uma vez que eu vou oficiar a mesa da casa, aqui no nada contra o Renato, mas esse é um hábito que está se acomodando nas audiências que temos feito. Secretário de Educação, para debater pauta de educação, não vem, manda a secretária adjunta. Vamos debater saúde e o secretário, se não pode, isso é raro na saúde. Isso eu não vi acontecer com a saúde ainda não. Mas, de forma exemplificada, vários secretários têm enviado os adjuntos. Qual que é o problema? O adjunto pode vir e falar. Agora, quando a gente convoca o secretário, é o secretário que nós estamos convocando. Porque é da natureza do seu cargo e a sua responsabilidade frente à pasta que está sendo convocada. Por exemplo, se eu estou debatendo aqui hoje dívida bilionária, não é nem milionária, da Coab, obviamente que eu estou discutindo ações de governo e decisões que perpassam por decisões governamentais. Então, as decisões colaterais ou laterais da pasta pouco implicam ou modificam. Por quê? Porque, em que pese o adjunto colaborar na natureza do seu cargo para as ações da pasta, não é com o adjunto que repousa a autonomia das discussões, debates e decisões políticas, principalmente quando nós estamos falando de Secretaria de Governo, que é extremamente, deveria ser, pelo menos, estratégica. O secretário municipal de Fazenda, Everson Demarque, que aqui se encontra. O secretário municipal de Negócios Jurídicos, que aqui se encontra. E a Coab, que aqui se encontra o Everton Basílio, que a preside neste momento. Convidados, como sempre, a prefeita municipal de Bauru, Suelen Rosim, que mais uma vez mandou aquele bilhete de sempre, de que tem coisa mais importante para fazer do que vir fazer os debates políticos de temas que importam para a cidade com o Poder Legislativo. Também foram convidados membros do Conselho de Administração e Fiscal, para caso quisessem e pudessem acompanhar este debate. Nos termos também do parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra obedecerá à seguinte ordem: será permitido, mediante prévia inscrição, as manifestações deverão se restringir aos temas delimitados na pauta da audiência. Após as exposições, poderão se manifestar primeiramente os vereadores, apresentando suas observações ou indagações aos expositores. Em seguida, qualquer cidadão presente que poderá dirigir perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Bem, esta é uma daquelas audiências que a gente com certeza gostaria de fazer no período noturno, porque a maior parte das pessoas que com certeza se preocupam com os impactos sociais que essa dívida poderá causar do ponto de vista orçamentário e fiscal para o município, atinge uma camada muito considerável da sociedade, principalmente a que mais precisa, porque nós não estamos falando de um valor simbólico, não é? Nós estamos falando de um valor, repito, bilionário. E essa preocupação tem norteado aqui discussões desde a legislatura anterior. Nós passamos por 2 momentos na legislatura anterior que vale a pena memorar para aqueles que nos acompanham, que nos assistem. Primeiro, os 2 primeiros anos da gestão da prefeita Suelen Rosim, quando houve movimentos consideráveis no sentido, inclusive, de se ensaiar o envio para casa de
projeto de lei autorizativo para o parcelamento, para o acordo de parcelamento da dita dívida da Coab. Isso envidou algumas caravanas a Brasília, as quais nem todas foram tão claras ou tão transparentes como nós imaginávamos ou esperávamos que tivessem sido. Isso também levou ali a passagem de alguns nomes pela companhia que passou por uma sangria grande, né, que colocou Bauru aí no cenário nacional também, lamentavelmente. Mas nós não vamos nos ater a isso, não é essa a natureza da audiência pública. Mas nós tivemos, entre essas idas e vindas à frente da Coab, nós tivemos um segundo momento, onde o então presidente da Coab, Coronel Canova, nos trouxe informações muito pertinentes, ele que acabou deixando a companhia num desentendimento claro com a chefe do executivo quanto aos rumos da negociação que já se ensaiava vir a esta casa. Esse processo todo acabou, para nós, estranhamente, de certa forma, quase que caindo no esquecimento, pelo menos no esquecimento do plano público, porque aquilo que vai acontecendo no bastidor, mas nós não somos partilhados, né, informados, chamados à mesa para acompanhar ou debater, acaba soando estranho no segundo momento, quando já se cogita, como se cogitou lá no primeiro biênio do mandato da prefeita, o envio do projeto já para a Câmara Municipal. E estou dizendo isso com a preocupação de quem não só tem acompanhado o pouco que tem saído de matérias, às vezes, esporádicas sobre o assunto, mas é de quem, como em todas as audiências que fazemos, que convocamos, que presidimos, o cuidado de promover um artigo 18, que é o instrumento para a busca de informações oficiais, sob as quais, depois de fornecidas, se responsabiliza a chefe do Executivo, pessoalmente, pelas informações prestadas. E eu vou fazer aqui a leitura, esse material chegou nesta semana, com dados extremamente técnicos que a gente ainda pretende descer a miúde, até porque nós temos um grupo de voluntários no mandato que atua nessa área contábil, fiscal, jurídica, e, com certeza, essa não é a única audiência que nós faremos. Vou pedir, inclusive, a deferência da presidência para que nós possamos fazer uma segunda audiência dentro em 30 dias, no horário após as 18 horas, de forma que a gente possa permitir uma participação daquelas camadas populares que podem vir a ser atingidos, fruto desse acordo aqui. Seja o acordo, seja a execução, seja o que vier. De qualquer forma, nós temos um balanço de uma situação geral que vale a pena pontuar aqui, e, naturalmente, depois nós queremos e iremos ouvir a própria companhia e também a equipe da gestão, principalmente de finanças, sobre os impactos do que tem sido trazido, porque para casa, repito, somente nas audiências públicas de prestação de contas dos quadrimestres ou nas audiências de LOA, LDO e PPA é que esse assunto tem sido abordado de alguma forma e, salvo o melhor juízo, quem tem feito essas perguntas sou eu, nas audiências que nós temos tido aqui, principalmente no tocante especificamente sobre a dívida da Coab. Então, de forma geral, a gente tem algo em torno de 2,5 bilhões com origem em empréstimos de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a habitação de interesse social no município de Bauru. A Coab, como a maior parte das pessoas, imagino, não saiba, é sempre bom a gente repetir, a Coab, que é uma das últimas Coabs do país, e a par de outras 3 ou 4 a nível nacional, perdeu o bonde da história no momento oportuno, lá atrás, com a extinção do BNH, o Banco Nacional de Habitação, junto ao governo federal, à época, e à ANGE, se viabilizar e financiar ou refinanciar seus débitos, suas pendências e fazer articulações políticas e administrativas, como a quase totalidade de companhias fez Brasil afora.
e, tendo perdido isso, acabou se transformando por maldade, por incompetência, por inércia, ou pela somatória de todas essas, vítima da própria sagacidade, né? E, na verdade, quem se vitima aqui, a Coab, que construiu em dezenas de municípios e que deveria ter como responsável solidário aqui também esses mesmos municípios, hoje, por ser município de Bauru majoritário, junto à companhia, paga quase que sozinho, ou assume quase que sozinho, até porque também não fez ações em sentido diverso ao longo dessas últimas décadas, por uma dívida bilionária e que pode comprometer o nosso fundo de participação do município também. Uma mudança de estratégia na Caixa Econômica Federal, nesse último período, é o que mais chamou a atenção em todas as vezes em que o assunto foi abordado na mídia, porque o banco passa a cobrar diretamente a Prefeitura de Bauru. E isso é que vai transformando, na verdade não, vai consolidando a fragilidade que essa dívida traz para o município como um todo. A justificativa é que o município é que é o responsável pela gestão da Coab, o dado efetivo de ser majoritário dentro deste debate. A base legal para isso é o que eu acabei de dizer: má gestão, corrupção ou desleixo administrativo, as sucessivas ações ou omissões que acabaram, culminando, inclusive, aqui com o escândalo que motivou também parte da cobrança, né, que é a dívida com fundo, a Operação João de Barro, que revelou desvios entre 2007 a 2019, 54,8 milhões de reais naquela época, mais de 200 milhões de reais atualizados a valores de hoje, somente na operação. E a Coab reconhece oficialmente na Justiça a ocorrência dos desvios. O possível acordo importa numa cobrança, como eu já disse também, de 2,5 bilhões de reais. Com o acordo, supostamente, se reduziria em torno de 450, 460 milhões e teria parcelamento aí em torno de 300 meses, aproximadamente, pelo que foi noticiado até aqui. E quando eu estou dizendo foi noticiado até aqui, eu estou falando ou de pronunciamentos da Coab junto à imprensa, ou da imprensa procurando a Coab, ou da imprensa procurando a chefe do Executivo. É muito truncada a forma como a gestão se comunica com a mídia, com a imprensa. Então, você vai ficando também à mercê disso, né? E é por isso que a gente quis começar a dar esse pontapé inicial de uma sequência de audiências públicas, porque não é correto, não é assertivo o que aconteceu no primeiro biênio. Quando se desenha, vai-se várias vezes para Brasília, se desenha um acordo bilionário e depois fala: eu vou pedir agora autorização para a Câmara, né? Para a Câmara também vale o debate do nada sobre nós sem nós. Se a Câmara vai ser responsável historicamente pela autorização, pela permissão de um acordo que pode ser bom ou não, e o primeiro não era, e já vou explicar por quê, nós temos mais do que direito, nós temos dever de acompanhar cada passo do que está acontecendo. Porque, pelo menos, eu vou me recusar a concordar ou dar um sim ou anuir um acordo que possa trazer qualquer grau de prejuízo ao município. Os juros têm subido, né, na ordem de 3,08% até 6%, e sempre ali a pressão de que os possíveis benefícios podem cessar ou acabar na proposição desses acordos. O crescimento da dívida aumenta cerca de 400 mil dia. Vou pedir a confirmação disso depois, porque se é isso, eu fico cada vez mais sem entender por que esse assunto não está aprofundado o bastante e se está acelerando, né? Não se está acelerando a possível composição de um acordo. Mas esse acordo, repito, é preciso que seja claro, transparente e justo. Isso daria aproximadamente 12 milhões por mês ou 154 milhões por ano. Imagine o que não se faz de políticas públicas. Ontem nós passamos a tarde toda aqui debatendo políticas públicas para as mulheres e nós não temos nem 100 mil ano garantido para orçamento de políticas públicas para as mulheres, né? Vamos pensar em todas as outras áreas. Imagine quase 200 milhões de reais por ano para você pagar esse arcabouço aqui de irresponsabilidades. Bom, são mais de 20 ações judiciais em andamento.
a propositura quase sempre de bloqueios de recursos da companhia, com os valores mensais que também se agigantam, e as reservas orçamentárias da companhia que já foram atingidas. A Coab tem usado o argumento da redução dos créditos antigos do FCVS, 2/3 dos contratos se poderia quitar segundo os pronunciamentos da companhia. Estou colocando sempre segundo os apontamentos, porque eu não estou trabalhando com dados que nos foram enviados aqui. Estou trabalhando com dados que nós coletamos ao longo destes últimos 4 anos, das informações colocadas de público ou em perguntas que fizemos em audiências do orçamento. E o processo, naturalmente, está lá também judicializado. A Coab, essa é a parte que todo mundo sabe, não cumpre mais a sua finalidade primordial, né? A de construção de habitações de interesse social. O município agora cria também, recentemente, através da 7913, uma Secretaria Municipal de Habitação, sem orçamento, que permita que seja, de fato, uma propositora daquilo que foi a alma da Companhia Habitacional de Bauru, a Coab, que é exatamente garantia de construções e de habitações. Por outro lado, ainda é responsável por um passivo e também um ativo, porque ela ainda é a gestora dos imóveis, dos bairros gigantes, inclusive, né? Bauru afora, e aí eu não sei, depois vou perguntar se também fora de Bauru nós ainda temos, mas conquanto persista ainda os anos em pagamento, essa gestão ainda continua sendo da Coab, que continua atuando nesses contratos mais antigos. Aqui é um levantamento que fizemos de queda possivelmente apontada, não é? De 23 até a presente data, de 3, 4 mil queda de mutuários ano. Enfim, é uma dívida crescente, queda de receita, pressão judicial e a prefeitura na responsabilidade primordial da assunção desse débito bilionário. Vou tornar público aqui e vamos digitalizar. Aqueles que quiserem, como em todas as audiências que nós fazemos, podem requerer, a assessoria pode enviar. As perguntas que nós fizemos à prefeita municipal, que nos foi remetida esta semana, repito, dados técnicos, bastante técnicos, inclusive com parte de documentos encaminhados à Coab pela Caixa Econômica Federal e que requer um aprofundamento para uma compreensão melhor. Por isso, eu iniciei essa audiência já dizendo que chamaremos uma próxima e que pediremos a deferência de que ela ocorra no horário noturno. Dados que nós solicitamos. Requeremos, seja enviada à prefeita, a solicitação com base no artigo 18 das seguintes informações sobre a Companhia de Habitação Popular de Bauru, Coab. Primeiro, planilha descrevendo as ações judiciais em curso na Justiça Federal, demandadas pelas construtoras, tendo como polo passivo a Coab, Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal, relacionando-se número da ação judicial, conjunto habitacional correspondente, número de casas construídas e o valor da origem da dívida da ação judicial. Segundo, planilha descrevendo-se todas as ações judiciais demandadas pela Coab contra a Caixa Econômica Federal, relacionando-se número, processo e valor da ação judicial. Terceiro, planilha descrevendo todas as ações judiciais demandadas pela companhia contra a Prefeitura Municipal, relacionando-se número da ação judicial e o valor da ação. Quarto, planilha com o saldo atualizado de cobrança da Caixa Econômica Federal referente ao retorno do FGTS contra a Coab em 31 de dezembro de 2025. Quinto, planilha informando o valor atualizado do total de bloqueios judiciais realizados mensalmente contra a Coab pela Caixa Econômica Federal, descrevendo o respectivo número de processos judiciais com os respectivos valores. Sexto, relacionar o número e andamento da ação judicial da Coab em relação à Caixa Econômica Federal, no qual a companhia requer a liquidação dos contratos que podem ser absorvidos com saldo compensação de variações salariais, FCVS,
registrado da companhia, disponível junto ao Sistema Nacional de Habitação. 7. Descrever o valor total do Fundo de Compensação de Variações Salariais, registrado em favor da companhia em 31/12/2025, no Sistema Nacional. 8º, informar o total da compensação de variações salariais a ser habilitado junto ao sistema da Caixa Econômica Federal favorável à Coab. 9º, relacionar o valor total dos pagamentos realizados pela companhia em 31/12 referentes às construtoras, advindos de acordos administrativos realizados pelas gestões anteriores em favor das construtoras, independentemente dos processos judiciais com trânsito em julgado, como exemplo, JAQEF e LR. 10. Qual o procedimento administrativo da atual presidência da Coab em relação às dívidas remanescentes com as construtoras, discriminando-se caso a caso e atual situação das dívidas junto ao Poder Judiciário, bem como eventual tentativa administrativa de composição com as empresas, detalhando a medida adotada pela conciliação com as empresas. 11. Descrever a posição judicial da Coab em relação às ações judiciais jurídicas adotada pela Caixa diretamente contra o município em função da ocorrência dos desvios financeiros da Operação João de Barro. A concordância da companhia de cobrança judicial da instituição financeira em relação à sócia majoritária, em caso negativo, justificar a contrariedade. 12. Informar a atual posição junto à Caixa referente ao acordo de pagamento para a dívida acumulada do FGTS, bem como a previsão de possível acordo, descrevendo o departamento e setor do possível pelas negociações. 13. Posicionar se há necessidade de ajuste na legislação vigente para a efetivação do acordo em andamento da dívida da Coab com o FGTS para os créditos, e informar as dívidas e valores que podem ser alcançadas e o detalhamento sobre o alcance da dívida sobre o denominado Acórdão de 2003 com os valores atualizados. 14. Informar o valor total da dívida mencionada nos itens anteriores, cobrados da Caixa contra a Coab, individualizando o valor principal, taxa de impontualidade, juros e correções, se houver, deduções de créditos do FCVS e valor líquido final. 15. Descrever qual o valor percentual de honorários advocatícios previstos ou negociados em composição com fechamento de eventuais acordos entre a Coab e construtoras para os débitos negociados em aberto. Bom, esses 15 itens, como bem denota as próprias perguntas, elas são extremamente técnicas e, portanto, eu achei até bastante econômico o número de folhas que veio aqui. De qualquer maneira, nós já temos uma equipe que, assim que chegou, vai se debruçar sobre isso e, naturalmente, isso norteará a próxima reunião, a audiência que tivermos, porque é muito preocupante o quadro. Muito. E aí, antes de passar aqui para o presidente da Coab, o atual presidente da Coab, eu pedi para destacarem um trecho de um vídeo das reuniões que fizemos com o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa, na gestão anterior, no mandato anterior, quando o assunto dívida ou parcelamento ou acordo da Coab estava em voga, e quando da saída do ex-presidente, o conhecido Coronel Canova. Porque foi trazidos dados muito importantes que acabaram norteando outras 2 reuniões públicas da Comissão de Fiscalização e que, igualmente, trouxeram muita preocupação. Muita preocupação. E eu vou pedir para colocarem esse trecho da presença do Canova aqui nesta mesma casa, para, na sequência, nós abrirmos esse diálogo aqui para ouvir do presidente da Coab qual a posição efetivamente hoje. Camila, o vídeo, por favor. Na primeira vez em que nós estivemos na Caixa Econômica, foi uma situação muito diferente. Nós fomos lá com outros 2 auxiliares, o Coronel Meira esteve presente. Sim. Nessa reunião, e pela Prefeitura estavam lá
a prefeita, o Everton e o Daniel. Eles estavam lá. E nessa reunião, inclusive, foi apresentada a nossa situação, aquilo que a nossa equipe estava levantando em relação à dívida, que é exatamente o que o Felão estava falando. E, nessa ocasião, o vereador Meira deu um baile no pessoal da própria Caixa, pelo conhecimento que ele tinha de toda a situação da Coab. Ele sabia mais de Coab naquela época do que eu, que era presidente. Certo. Porque ele vivenciou muita coisa por lá, e na época eu estava capengando ainda. Essa foi a primeira ida a Brasília, né? Essa foi a primeira ida. Quando terminou essa reunião, bom, agora nós abrimos um canal para poder conversar melhor com a Caixa e expor toda a situação da apuração da dívida. Quando encerrou essa reunião, nós voltamos para o hotel e eu saí para acender um cigarro. Na época eu fumava ainda. E parei ao lado de fora ali do hotel e encostou o Daniel. Ah, o Daniel já foi nessa primeira viagem? Foi na primeira viagem. Foi em todas, aliás, pelo que eu sei, pelo que eu soube. Conselheiro ativo. E ele encostou em mim e falou: coronel, nós precisamos caminhar isso aqui para um acordo. Eu falei: eu concordo com você, Daniel, nós precisamos sim fazer um acordo. Mas precisamos fazer um acordo apurando realmente aquilo que a companhia deve para a Caixa. Não é simplesmente, vamos fazer um acordo e fechar a porta e acabou. Não, não era isso. Isso eu deixei muito claro para ele. Então, nessa viagem, antes de anunciar a comitiva, a prefeita chegou a esclarecer se o Daniel estaria acompanhando vocês? Não. Como conselheiro ou como representante do Executivo? Não esclareceu isso? Aliás, não só nessa, só em uma ocasião ela esclareceu uma situação. Tá. Mas nessa não. Não esclareceu, não. Tá. Nessa, inclusive, quando nós esperávamos que tudo fosse caminhar para que eles examinassem conosco os levantamentos que nós tínhamos, nessa eu já não fui, porque quem iria era o grupo de trabalho. Certo, nosso. Os técnicos. Foi quando aconteceu esse desastre aí que o Daniel fez com o Felão. Com o Felão. Certo. E aquilo, de certo modo, estremeceu, digamos assim, a vontade do pessoal em continuar apurando. E eu disse a todos eles, assim como o Valdir Gobi, que era o meu diretor financeiro, nós dissemos ao pessoal: não, vocês têm que continuar, porque isso aqui é alguma coisa muito séria e vamos partir para isso. Isso para o senhor foi o início da marca dessas interferências que o Executivo, a despeito da sua presença na companhia, tentou do ponto de vista da interferência, ou o senhor já tinha percebido antes que se o senhor não fizesse ali tivesse ali uma postura, né, altiva de se alguém vai mudar, como é que a hierarquia se dá aqui, tem que ser mais clara e me contar. Já teve alguns outros gestos, por exemplo, essa chamada ali na hora do cigarrinho do Daniel, que estava representando os 72% da companhia. Precisamos fechar o acordo. E aí vem o jornal e publica, né? Porque a prefeita disse, o Vela vai para lá, vai por isso, mas fica visto aí que o interesse era outro. Essa coisa da interferência, o senhor já tinha sentido ou começou a sentir mais a partir daí? Eu acho que a partir daí essa situação começou a transparecer com maior intensidade. Quando, num determinado momento, eu precisei contratar uma assessora para fazer lá o atendimento à diretoria e às demais divisões que ficavam ali na parte da área administrativa principal da companhia. Interessante que essa pessoa que me foi indicada, eu chamei para conversar, para ver a capacidade que ela poderia ter, né? E, num determinado momento, ela me pergunta o seguinte: senhor coronel, por favor, eu até gostaria muito de trabalhar aqui, mas eu queria saber uma coisa do senhor. O senhor sofre aqui muita interferência política? Eu falei: não sofro. Não sofro e não aceito, se sofrer eventualmente. Isso quando eu precisei contratar essa moça. Acontece que, durante esse tempo, outras situações aconteceram. Houve uma situação que eu considerei muito grave, que foi um dia que também a prefeita me chamou ao gabinete dela para, assim, aparentemente sem motivo,
Aí ela me fala o seguinte: o senhor parece que está precisando de gente lá na área jurídica. Eu falei: não, realmente a área jurídica da companhia está capengando, lá tem poucos funcionários, poucos advogados, mas é uma situação que eu preciso ver com carinho, porque existem advogados que estão fora da companhia, que foram exonerados. Então, estão com ação na Justiça do Trabalho. Então, eu não posso simplesmente, eu preciso verificar. Mas vê lá o que o senhor pode fazer, faz uma força que eu preciso indicar o... Falou o nome, agora não me recordo, acho que é Marcelo. Marcelo Castro? Que era o procurador? Isso, procurador-geral do município. Exato, ela disse que precisava nomear o Marcelo Castro, precisava mandar o Marcelo Castro para auxiliar na Coab como advogado, porque ela precisava nomear o senhor, o Daniel, como procurador. Como procurador do município? Foi exatamente o que ela me falou. Eu não estou aqui para mentir, para inventar história. Isso aqui é um ministro, hein? Aliás, eu nunca fiz isso. Inventar história não é comigo. Isso ela fez. Ela falou isso. Coronel, as idas a Brasília não foram uma só, né? Foi mais de uma, algumas foi a equipe técnica, mas em algumas delas, assim, ela tinha uma composição ainda política também, né? Várias figuras nessas idas. O senhor não foi em todas, né? Teve diferença entre as primeiras e a última, em que o senhor esteve? Vereadora, deixa eu esclarecer aqui alguma coisa. Quando o Felão retornou e me disse o que tinha acontecido com relação ao Daniel, eu resolvi que nós não mandaríamos mais ninguém para lá, porque para ir lá e não ser ouvido, não adiantaria nada. Vocês continuem o trabalho, porque uma hora a gente vai ter que ser ouvido. Nessa situação, ficou dessa forma. E um belo dia eu sou surpreendido com uma reportagem acho que no jornal, eu não me recordo, em que o secretário de Finanças dá a notícia de que o acordo estava bem encaminhado lá em Brasília e tal. Quer dizer, então eu sou presidente da Coab e fico sabendo de uma reunião em Brasília pelo secretário de Finanças do município. Depois ele me ligou, pediu desculpas e tal, mas não, aí já foi. Ele fez a coisa às avessas, que certamente não foi ele, não foi vontade dele, né? Mas ele fez isso. Eu fiquei sabendo dessa reunião por conta de uma entrevista que ele deu. Se ele não tivesse dado a entrevista, eu jamais saberia. Essa foi uma reunião que durou mais de 3 horas. E ela foi muito reveladora. Então, a gente começar esse papo aqui, é só para memorar de que não sofro de amnésia. Então, a gente sabe que isso tem um começo tenso, problemático, e a participação do Canova, do Gobi e outras pessoas que vieram aqui nos deixou bastante assustados e perplexos, na verdade, porque contou-nos um bastidor que não era de conhecimento nem da Câmara nem da cidade, salvo o melhor juízo, porque, de repente, alguém aqui sabia, e eu não sabia. E a maioria dos vereadores que estavam nessa reunião também não sabiam. Então, nós estamos falando de 2,5 bilhões de reais. Não é R$ 2,50. E ainda que fosse, nós estamos falando de recursos públicos. Então, complexo, delicado, e já teve parte das vísceras expostas aqui na gestão anterior. Cada passo do que se vier a ser desenhado, nós vamos querer acompanhar, e nós vamos mostrar, e nós vamos dar transparência, e nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Registrar aqui a presença do vereador Segala. Tivemos juntos ontem na OAB, tinha dito que viria, veio, eu agradeço, vereador Segala, é muito importante. Isso é um assunto técnico e chato. Então, não é todo assunto que desperta o interesse da maior parte dos vereadores, e está tudo bem. Da minha parte, está tudo bem, né? Agora,
Agora, a população precisa e espera que a gente aqui haja como guardiões dos interesses da população. Eu não coloquei aqui 90% do que disse o Canova. Coloquei agora, e não sei nem se será o caso de colocar outros trechos dele ou não, mas a parte que eu quero destacar não é nem a que ele falou, que a que ele falou já é assustador, porque dá conta de um bastidor que não é saudável. Mas o principal ponto das discordâncias do Canova e a sua equipe financeira, a sua equipe de confiança, quando ele permaneceu à frente da companhia, eram as prescrições que ele arguía. Que ele dizia, não vou fazer acordo em torno de dívidas que eu estou vendo que não tenho obrigação de pagar. Que é quando ele conta dessa interferência do Daniel Freitas, que continua belo e soberano no gabinete da prefeita. Portanto, tudo isso não pareceu causar estranheza nenhuma à prefeita, nem se sentiu constrangida. Também o Ministério Público não pareceu se incomodar com tanta coragem que o Canova teve de vir aqui para contar esses bastidores. Só isso já deveria ter denotado, no mínimo, um procedimento de investigação. Pelo menos. Isso não aconteceu lá. Mas isso aqui é realidade ainda hoje. Então, eu quero começar passando a palavra para o Everton e perguntando aquilo que eu perguntei para você na audiência da LDO. Prestação de contas do quadrimestre. Dívidas prescritas. Assistia a razão ao Canova? Se assistia, em quanto? E quais as providências que foram tomadas quanto a isso? Porque ali parece que foi o cerne de um problema que levou à queda do Canova, desagradável, inclusive, processo constrangedor, independente de nós estarmos em campos políticos diversos, é uma figura conhecida e respeitada na cidade que acabou se sentindo usada. Aí eu trago uma pessoa de sobrenome aqui para o meu canto, só que você vai ser marionete, você não vai mandar. Eu tenho já quem vai construir o acordo, vai fazer o debate, você assina. E a saída dele, ele disse aqui claramente, eu tenho, inclusive, cópia da carta que ele deu para a prefeita, no momento da saída dele, que é extremamente constrangedora. Tipo, não assino. Então, principal ponto dos questionamentos levantados pelo GOB e pelo Canova. Dívidas prescritas e que, naquele momento, ainda estavam no bojo do possível acordo que seria enviado para casa. Na época, quem estava na presidência era ele, e você estava na Secretaria de Finanças do município. Então, Everton, bom dia. Bom dia, vereador Estela, que preside essa audiência, o vereador Segala, os secretários presentes, todos que nos acompanham. Na época, eu acompanhei como secretário de Finanças, e a Caixa, todo tipo de negociação, por envolver recurso do FGTS, recurso dos trabalhadores, a Caixa tem até alguma certa limitação, porque tudo passa pelo Conselho Curador do FGTS. Todas as determinações para um possível acordo, para um possível abatimento, tudo passa com autorização do Conselho Curador. Então, algumas decisões ultrapassam a decisão ali relacionada à Caixa. Lógico que tem toda a gestão que é feita administrativa e tudo mais. Na época, por se tratar de um acordo já autorizado em lei em 2019, a Lei 7317 de 19, já autorizada pela Câmara Municipal. Então, a Caixa já possuía uma minuta, inclusive assinada na época pelo prefeito Gazeta. Só quem não assinou foi o Gasparini, porque logo depois teve a operação. A Caixa relutava em não tirar nenhum acordo que já tinha tido autorização do Conselho Curador. Então, para dar continuidade no acordo naquele momento, todos os contratos que constavam ali tinham que ser mantidos para um possível acordo, porque sempre tem a discussão. A resolução 809, que tira o valor, por exemplo, esse valor de 2 bilhões, hoje, posição de dezembro, tá? Até mais atualizado que a gente conseguiu essa semana, 2 bilhões 529 milhões. Desse valor, 1 bilhão 457 milhões é retirado pela resolução que tira moras, algumas atualizações. Então, a gente tira 57% só utilizando uma resolução. Aí todo mundo fala, mas essa resolução, a própria Caixa, em um questionamento, em reuniões que eu tive presencialmente com o jurídico da Caixa, veio o questionamento formal dos técnicos do FGTS perguntando, a resolução ela é de ofício
ou ela é uma prerrogativa da Caixa, do Conselho? E veio a determinação, a resolução já foi negada para outros entes, já foi negada para alguns órgãos. Então, a resolução não é uma obrigação de dar esse desconto. Então, naquela situação, por ter uma lei já firmada com alguns contratos que constavam como prescritos, o entendimento do Conselho Curador é, se você quer esse desconto que eu estou te proporcionando, todos os contratos vão fazer parte da negociação. Era algo incontestável, ninguém está entrando no mérito de certo ou errado. Esfriou toda essa situação, né, com relação à negociação, até onde ia realmente a obrigação da prefeitura, porque ela é só majoritária, é só através do capital integralizado. Tem uma lei lá do TIDEI, se não me engano, de 93, que depois dali só foi construído X número de núcleos, então tem uma limitação jurídica que não impacta na prefeitura. E nisso a gente está discutindo desde 2019, e essa dívida hoje, se parar para pensar, desde então subiu R$1 bilhão. Então, o primeiro ponto era esse, Stella. Como já tinha uma lei autorizando a posição do Conselho Curador, né, não só dos técnicos da Caixa, era para fazer um acordo que eu não sou assim obrigado ali a aplicar a resolução, quero ajudar, mas eu vou manter aquela posição tal. Assumi, né, o Everson já estava iniciando as tratativas, comecei pelo menos assim, de 90 em 90 dias eu estou fazendo uma reunião presencial com os gerentes do FGTS. Expus toda essa situação, falei, o ponto inicial é que não vai entrar prescritos no acordo. Se tiver que fazer uma alteração, foi feita algumas consultas e está bem encaminhado, como eu tinha falado para você, na reunião do quadrimestre que a gente conversou publicamente. Hoje, a posição é a retirada desses prescritos, que desse 2 bilhões e 500 corresponde a R$200 milhões. A retirada desses contratos prescritos, isso aí está bem encaminhado para uma determinação do Conselho. Mas só para esclarecer a posição, ninguém queria pagar dívida prescrita, nem nada do tipo. O que tinha naquele momento é o quê? Você quer o meu desconto de R$1,5 bilhão aqui? Eu vou manter o que você já autorizou em lei em 2019, porque aí eu vou te proporcionar um desconto 6, 7 vezes superior. Então, naquele momento era essa situação. Como depois esfriou a situação, agora a gente está tentando retomar. Esse foi o ponto principal ali que a gente abordou e falou, não vai ter andamentos nessa situação. Isso está em análise, tá? Mas tem um detalhe aí, Everton, importante a gente colocar. Sim. Isso aconteceu, a autorização não estava aqui, em 19. Sim. O vereador Segala estava, deve ter participado dos debates, acho que inclusive presidia a casa. Quando o Canova participa das discussões, e aí nós já estamos falando do pós-operação, João de Barro. Tudo que ele fala aqui, ele não está falando do contexto com que o Gazeta aprovou, não, incutindo dívidas prescritas. Não sei, eu só estou querendo justificar o porquê que a Caixa, naquele momento... mas esse momento não é o momento que eu estou questionando. Não aceitava a retirada desses contratos. Mas esse momento não é o momento que eu estou questionando. Esse momento em que tudo foi pactuado junto e teve uma lei autorizativa é 19. Quando retoma isso pós-operação João de Barro, quer-se ter o mesmo parâmetro para fazer a discussão. E aí o presidente da companhia diz, não aceito. E o que o Canova falava? Tanto é que agora vocês avançarem para tirar. Então, parabéns para o Canova. Resiliência adequada, assertiva, cuidou do interesse público, cuidou do interesse. Se dava para tirar, é isso que ele está dizendo. Claro que dava, é prescrita, por que vão me fazer um acordo, né, caracu, onde eu não entro com a cara? É isso que o Canova colocou aqui, e é isso que a gente colocou. Então, eu não estou discutindo o acordo que foi feito lá no Gazeta, e nem se era feliz ou infeliz. Por tudo que o Canova trouxe, eu já posso rotular como infeliz. Porque você está concordando em pagar, ainda que sobreviesse um desconto, dívidas que você não tinha obrigação de pagar. Então, eu estou questionando aqui, aqui quando tem o Canova. Tudo que o Canova colocou, que inclusive levou à queda dele, da companhia, hoje, no que está sendo desenhado ainda não está pronto, isso tudo está fora. Sim, e lembrando... O Coronel Canova tem todos os méritos dele, é uma pessoa que eu respeito, mas todas as fundamentações são baseadas no jurídico da companhia, que hoje continuam nas tratativas e acompanhando, em algumas até comigo em Brasília. Então, se tem mérito aqui, o coronel como presidente tem, mas o jurídico da companhia é que se levantou e apurou toda essa situação.
Mas é cada um no seu quadrado. O jurídico tem a obrigação dele de fazer um parecer técnico. Quem precisa ter postura política é o presidente da companhia, né, vereador Segala? É o presidente da companhia que foi lá e falou para a prefeita, não quero, não vou fazer. Inclusive, correndo o risco que correu e saiu tranquilo. Tipo, eu saio, mas eu não assino. Né? E aí que ele coloca, e eu coloco de novo, qual é o papel de um assessor de gabinete na construção de um acordo bilionário? Qual que é o papel? Porque a pressão que o Canova denunciou ter sofrido do Daniel, não precisa assinar, tem que ser esse, levava em desconsideração, inclusive ele figurando como conselheiro. Mas aí atuava como? Como assessor 2 do gabinete da prefeita ou como conselheiro remunerado da companhia? Porque aquilo que você está dizendo agora só piora a situação. Se o jurídico já tinha todo esse estudo, e o Canova já disse isso, tinha mesmo, não aceito. E o financeiro disse, não aceito. Então, aí um assessor de gabinete vai dizer, não, assina, tem que ser esse, vamos fazer para resolver? Para mim, de forma muito clara, uma pressão para assinar um acordo que não era bom. Tanto não era bom que agora você coloca, já avançou para não estar. Então, o que está sendo desenhado lá, o que está sendo construído nesses diálogos que você tem ido mensalmente, você está falando? 99 dias. Cada 90 dias. Presencial, mas a gente tem conversa praticamente semanal. Nesses acordos que você tem ido presencialmente ou não, esses contratos prescritos, esses valores prescritos não estão mais incutidos. É um ponto que a gente está colocando como posição da companhia, sim. E já tem parecer deles? Não, está em análise, está em estudo. Porque naquele dia do quadrimestre você falou que já estava. Você falou isso já não vai estar. Esse é um ponto que a gente determina que tem que estar fora, né? Para alguns andamentos, Estela, a gente precisa da participação ou não da prefeitura, da atualização dessa lei, que vai ser algo que vai ser discutido. Porque, assim, hoje, qual que é a situação? Hoje, o processo, a gente tive reunião com os procuradores. Hoje tem uma comissão com 4 procuradores, mais o procurador-geral, mais o doutor Vitor ali acompanhando tudo, dando uma análise sobre a situação atual. Foi feita, isso está em andamento, para depois a gente discutir, porque assim, foi feita uma análise ainda lá atrás, em 2022, a situação agora é outra, né? A gente está cada vez assim, a resolução 809 prevê já, a partir do final de 2026, um aumento relacionado à própria taxa de juros, que de 3,8% vai para 6%. Existem algumas discussões relacionadas ao título FCVS, porque ela tem a durabilidade, ela tem a vida útil dela de 30 anos, quais são os riscos, o valor do seguro que a gente tem lá hoje, em torno de 110 milhões, a qualquer momento a Caixa pode vir e abater no total da dívida, o que vai transformar o nosso acordo praticamente em algo inviável. Então, os nossos créditos, assim, para deixar bem claro, posição da dívida, 2 bilhões 529 milhões, corresponde a 100% da dívida. Se a gente conseguir a autorização do Conselho, da atualização do 809, porque hoje o que Bauru tem, a atualização para todos os contratos fazerem parte daquele acordo que é relacionado à Lei 7319 e, consequentemente, quando a gente conseguiu o aumento das parcelas de 240 para 360 meses, de 20 para 30 anos, foi ratificado aquela posição com aqueles contratos. Agora vai ter que fazer uma autorização relacionada às quitações dos contratos em si, sem contar os prescritos, que é algo em torno de 20 processos. Aí o que tem? A resolução 809 retira desse 2 bilhões 529 milhões, 1 bilhão 457 milhões, 57,6% a gente consegue com desconto da resolução. A Coab possui hoje créditos em torno de 577 milhões, dinheiro da Coab, de créditos FCVS e de seguro. Algo em torno aí de 460 milhões de FCVS e aproximadamente 120 milhões de seguro. Então, a Coab, com o dinheiro dela, está pagando 22,9% da dívida. Vai sobrar o quê? Algo em torno, hoje, atualizado, de 490 milhões de reais, 19,5% da dívida que vai ficar para a Prefeitura. A Prefeitura vai pagar, sim, só que a Coab também está fazendo o pagamento dela, fora a resolução. Fora isso, o que a gente tem? A gente tem a situação de alguns créditos direto com a STN, que é o VAF 1 e 2, que é relacionado a valores de avaliação de financiamento, que se fala, que é recurso relacionado ao STN,
Tive uma reunião com o pessoal do STN, a gente já conseguiu, ainda esse ano deve ter uma liberação de 45 milhões relacionado a esse valor que a gente deve colocar na negociação, aí baixa para esse valor aproximado aí de 450 milhões. Se o acordo da Jaquef, da construtora, for homologado, lá consta 20 milhões de reais, 19 milhões e pouco, que vai ser vinculado com o acordo da Caixa, para também fazer um abatimento, porque também a gente precisa ter um valor abaixo ali para que a parcela cabe no orçamento da Prefeitura. A gente sabe da situação e o peso que isso vai ser para os cofres públicos, entendeu? O que a gente não pode correr o perigo, e o levantamento que você falou é isso, Stella. A dívida hoje ela cresce algo em torno de 500 mil reais por dia. É isso que cresce por dia, essa dívida. Então, é algo até assim, mas se a gente pegar a posição lá, com os prescritos, naquele momento, mesmo tendo os prescritos, não estou falando que é certo estar os prescritos lá, e a posição de hoje, mesmo naquela situação com os prescritos, hoje, o valor de retirada dos prescritos, a gente já perdeu 2 vezes esse valor. Então, talvez se tivesse feito o acordo lá atrás, mesmo com o prescrito, financeiramente seria mais vantajoso do que hoje sem o prescrito. É o absurdo que chega a ser, de tanto que essa dívida evolui. Então, é algo que a gente está sendo tratado com prioridade. Afora essas reuniões com algumas diretorias e gerências que eu estou tendo com a Caixa, a prefeita está tentando uma agenda com a presidência ou vice-presidência da Caixa por esses dias. Eu acredito que até o máximo mês que vem a gente consiga essa agenda para finalizar. Ponto 1, a gente usar o nosso crédito. O ponto inicial é a Coab não correr o risco desses praticamente 580 milhões que a gente tem lá ser abatido sem ter a resolução. Esse é o ponto primordial de a gente conseguir iniciar uma negociação que seja bom para a Coab e bom para o município de Bauru. Porque esse crédito que está lá, ele está correndo risco de ser abatido em nada, principalmente em mora, em juros. Essa resolução, do dia para a noite, pode ter uma alteração nela, pode ter a revogação nela, e aí a gente está falando de uma dívida de 2,5 bi que nunca o município vai conseguir pagar. Então, hoje a gente tem o quê? Uma possibilidade de uma dívida que é impagável, ela vai onerar o cofre, vai sangrar a prefeitura, mas hoje ela pode ser pagável, sim, e é algo que a justiça, igual você falou também, Stella, e é fato, o judiciário está indo para cima da prefeitura em processos em conjunto com a Coab e individualmente também, por causa, porque é majoritário, porque começa a ter o entendimento que a prefeitura, por ser majoritária, sempre indicou o presidente, utiliza-se até menções da operação de João de Barro para uma tentativa de abuso de poder que o judiciário pode reconhecer. Então, o caminho para chegar na Prefeitura Municipal de Bauru está bem traçado e é algo que eu acredito que possa acontecer. Então, não podemos correr o risco de perder essa resolução, de perder o crédito da companhia e, nesse momento, algo que pode se tornar impagável, um pesadelo absurdo para a cidade de Bauru, pelo menos a gente conseguir resolver com esse possível acordo, e as coisas estão caminhando para isso. Em análise jurídica, em conversa com os procuradores, eles entenderam a situação, porque de 22 para cá, de 21 para cá, quando começou essas discussões de cálculos, a gente não teve nada no judiciário. E essa dívida cresce, cresce. Não tivemos nenhum avanço para falar assim, estamos no caminho certo. Alguns questionamentos que a Coab fez lá atrás está dando resultado. Está tudo estagnado, o judiciário é algo confuso, é um assunto complexo para perito e troca perito. Então, Coab é um assunto realmente muito, muito complexo. O Elvis esteve lá, ele sabe disso. E eu vejo assim, com relação à Caixa, a possibilidade do acordo, tem coisas que podem discutir, como o Felão fez? Eu acredito que possa ter coisas para se discutir. Mas, mesmo nessa discussão, a gente nunca vai chegar num desconto ou numa diminuição da dívida de 1,5 bilhão. Por mais que os cálculos estejam um ponto errado, outro ponto certo. Às vezes, quando uma perícia ali dá certo, considerou 200 mil reais. A resolução tira 1,5 bi, entendeu? Então, eu vejo assim, o risco de a gente perder o nosso crédito é o principal. É o que a gente está tratando agora como prioridade. Porque com o nosso crédito, a gente consegue quitar todos os contratos e ficaria apenas um para negociar. E, de repente, a gente traz uma lei aqui, atualizando a Lei 7317, para apenas um contrato, que é o de maior valor, para ele, sim, só ser
pago pela prefeitura, e ainda assim nele sobraria crédito da Coab por uma quitação parcial dele. Eu não concordo com a parte que você disse que era melhor ter pago lá mesmo com prescrito, porque a multa diária agora com relação à parte financeira apenas, tá? Não da parte legal. Estou falando só... Mesmo se lá atrás tivesse sido feito, se a gente olhar o cenário de hoje, o que a dívida cresceu financeiramente, ainda assim... Mas isso é uma questão de habilidade da condução agora. A mesma pressa que a gestão tinha de fechar lá atrás e que levou à queda do Canova, mesmo com dívida prescrita, era só dar a mesma agilidade para fazer do jeito certo, do jeito que está fazendo agora. Então, esse montante, valor diário de 400, 500 mil, é algo que tinha que estar movimentando. Por exemplo, nós estamos falando de 23, 24, 25, 26, nós estamos falando 2 anos e meio atrás, quase 3. Então, a prefeita vai pedir uma reunião com o presidente da Caixa, com alguém do comando da Caixa. Isso não é uma coisa difícil de conseguir. Pelo amor. E se tiver qualquer grau de dificuldade, eu ajudo a agendar. Não, eu ligo para o ministro, para a galera, tem que receber a prefeita de Bauru. E eu sei que ela também tem força para isso, se quiser. Essa morosidade é difícil de entender. É que alguns pontos, igual eu te falei, Estela, se discutiu o quê? Alguns cálculos da Coab estão certos, então vamos esperar uma decisão judicial. Então, vamos esperar uma decisão judicial para depois não falar que fez um acordo ou alguma situação que é ruim para o município. A prefeita também quis se blindar. O jurídico apontou pontos a favor de fazer o acordo, mas quis se blindar agora, nesses 2 anos e meio. Mas tinha um acordo pronto para vir para casa quando o Canova caiu. Estava tudo pronto, inclusive com dívida prescrita. Mas quando todo mundo estava discutindo, Estela, que o acordo não era o melhor caminho, porque o valor da dívida não era aquele... Todo mundo não estava todo mundo. Não estava todo mundo discutindo. Pouquíssimas pessoas estavam. Isso não é do conhecimento da grande parte. Isso passou a ter visibilidade quando o Canova cai e fala, eu vou dizer, caí por isso. Nem a casa estava, né, vereador Segala? Nem a maior parte dos vereadores estavam antenados sobre esse problema e esse risco. Mas já estava tudo pronto. Então tá, aí agora em 2 anos e meio, agora eu vou me blindar e vou aguardar com uma multa, com um valor, na verdade, de correção aí que todo dia, R$500 mil sobrepesa na dívida. Aí, obviamente, que nós vamos chegar daqui a 3 anos e vamos dizer, pelo amor de Deus, volta lá em 23 e assume tudo aquilo que não devia ter assumido. Porque é um cálculo lógico, é progressão. Você está falando em todo dia 500 mil, você está falando em 15 milhões mês. Então, obviamente que vai chegar, mas não é lógico nós fazermos esse tipo de comparativo. Eu queria perguntar para o Everson. Everson. Só para registrar, é o que aumenta o real. Eu só quis dizer do ponto de vista financeiro, entendeu? Não, mas eu entendi. Eu só não estou entendendo onde é que ela está se precavendo agora, que ela não quis se precaver lá atrás quando chutou o Canova da Coab. Não se precaveu. Pelo contrário, o Daniel Freitas exerceu toda a pressão em cima do coronel para dizer, tem que fazer esse acordo aqui. Com prescrito e tudo. Agora é uma morosidade de 2 anos e meio para se chegar em valores razoáveis, com 500 mil dia crescendo e aguardando uma reunião com o comando. Para quê? Essa aí, se ela quisesse há 6 meses atrás, estava na mesa para ela. 1 ano, estava na mesa para ela. Vou junto, inclusive, se ela quiser. Eu não tenho esse problema. A minha discussão é institucional. Agora, não estava certo lá. Então, não adianta dizer, vamos chorar o leite derramado. Daqui a pouco, periga, viu, vereador Segala, de dizer, culpa do Canova, que zelou pelo certo, culpa do Canova, que agora nós estamos em cima desses montantes. E não é. Então, quando a gente chama para começar esse debate de forma mais clara, é para que não chegue aqui na casa daqui 2, 3, 4, 5 meses e já está tudo consolidado sem nós termos clareza desse andamento. Nós precisamos ter clareza desse andamento. Para e passo. Para e passo. O Everson, eu não sei que medida que você está participando agora. Você chegou aí uma ida para Brasília nesses últimos 2 anos sobre esse assunto ou não? Bom dia, vereadora, secretários, professor Chaides, as demais pessoas que acompanham a gente. Eu entendi o que o Everton falou quando você fala, inclui os processos, né, que estão prescritos, porque a hora que você produz esses juros, esses processos em relação ao desconto que é dado, ainda seria vantajoso para o município. Nós tivemos, nesses períodos, acho que eu tive umas 2 reuniões com o pessoal de Brasília, esse período que eu passei lá, não como secretário, mas como presidente da Coab.
E a dificuldade é que nós fizemos os levantamentos dos títulos de inovação e a Caixa sempre, pelo menos eu tenho vários e-mails da Caixa, alertando que ou a gente faz o acordo da forma que ela estava propondo, ou a gente corria o risco de ela pegar esses títulos de inovação, não sei se aconteceu com o Everton sobre isso, esses títulos de inovação e fazer quitação parcial da dívida. Nós chegamos, inclusive, a fazer, levantando depois essa parte das prescrições, em fazer proposta para a Caixa de quitar os contratos onde não havia nenhuma discussão, nenhuma dúvida com relação à dívida com os títulos que a gente já tinha levantado e deixar esses outros contratos para fazer a discussão depois, que é o contratão, a negociação e os contratos prescritos. A Caixa também não acatou, por conta do Conselho, que eles aceitavam somente se fosse feito o acordo da forma que tinha sido aprovado lá atrás, com todos os contratos corretos. Então, a gente demorou aí. Essas discussões também teve nesse intervalo entre a saída do Canova até a entrada do Everton, que a gente perdeu um tempo também discutindo com relação a essa forma de tentar quitar a dívida, mesmo que parcial. O que continua a preocupação nossa, vereadora, é com relação ao quê? Nós temos um prazo aí até o dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, os juros passa de 3,08% para 6% da dívida, ou seja, ela volta a ter esse valor de 2,5 bilhões, né, e aí a gente não tem mais como fazer negociações. É preciso definir, de fato, e aí talvez o doutor Vitor possa falar, até que ponto é responsabilidade do município em relação a essa dívida, que a gente tenha que fazer esse acordo ou não tem que fazer esse acordo, porque ainda não está claro também para a gente essa responsabilidade. Quais são os contratos que, de fato, nós temos essa responsabilidade? São todos, são só alguns, né, para poder tomar essa decisão. Porque eu acredito que a hora que a gente assumir essa dívida com a Caixa, nós temos outras dívidas também com construtoras que possam ser revertidos para a Prefeitura. Não sei qual que é o grau aí que possa ser vinculado o fato de você assumir uma dívida, e as outras que estão em andamento também com as construtoras? Vem para a Prefeitura ou não? Qual que é o recorte aí da responsabilidade do município? Precisa verificar a vantajosidade para o município. Se você, como o Everton falou, da forma que ele está tratando agora, deveria ser, se eles aprovarem, né, a retirada desses contratos, seria o cenário ideal. Mas, se não for esse, a gente vai pagar 6% de juros nos contratos, em todos, daqui a alguns meses, ou em deixar esses contratos inclusos, bem justificado, que, mesmo assim, é vantajoso para o município. É uma outra discussão que a gente precisa finalizar. E, enquanto isso, o prazo está correndo, né? Nós temos lá títulos, o Everton falou, a gente tem recursos bloqueados na Caixa, a gente tem títulos de inovação bloqueados na Caixa, que, a partir de 1º de janeiro, se não for decidido isso, a Caixa pode simplesmente pegar e quitar, porque aí não tem mais a possibilidade de negociação, porque o parcelamento vai ser 6%, que é justamente a dívida. E eles vão, provavelmente, pegar esses recursos e vão quitar a dívida, que vai dar o quê? A gente vai quitar aí 500 mil e vai ficar 2 bilhões para pagar, sendo que, pelo acordo, a gente chegaria aí a 460 milhões, né, Everton, que você chegou mais ou menos? 490, só que eu tenho o VAF 1 e 2. Isso, mas eu vejo assim, a maior preocupação da Secretaria de Finanças é tentar achar o orçamento, e aí, se for definido, a gente precisa correr atrás disso, mas, antes disso, tem uma parte jurídica que a gente precisa entender melhor. Qual que é a responsabilidade do município nessa situação? Eu sei que você viajou lá pela companhia. Minha pergunta é se nessas discussões que estão acontecendo agora, você, como secretário de Fazenda, tem ido e participado.
Não, eu tenho acompanhado com o Everton, então as reuniões que ele faz, a gente troca as informações, né, algumas sugestões que a gente passa para ele, mas eu deixei centralizado no Everton porque é fácil de contato também e eu estou acompanhando. Não é isso que eu quero entender, porque o Everton ia como secretário de Finanças quando o Eruca Nova. Você foi nas reuniões? É que a discussão agora, vereadora, eu entendo o seguinte: enquanto não resolver a parte jurídica e se entra ou não esses contratos prescritos, não tem como a Secretaria de Finanças ela dá opinião, justamente porque precisa definir isso para ver qual que vai ser o impacto na parte das finanças, entendeu? Bom dia, vereadora. O grande problema é porque o assunto é bem complexo, né? Nós temos aí vários pontos que precisam ser definidos. E as decisões judiciais... Bom dia, vereador, bom dia a todos. O que precisa ser definido, o Everson colocou muito bem. Então, há uma discussão entre os procuradores do município, os procuradores da Coab e a Caixa Econômica Federal. E as decisões judiciais já vêm apontando o município como solidário. Então, essa, na verdade, é a nossa preocupação com relação aos outros contratos com as construtoras. Então, nós precisamos confeccionar um acordo, isso é indiscutível. A dívida, ela existe, é uma dívida antiga que vem crescendo nos seus juros de mora de forma exponencial. Então, a discussão hoje ela é tecnicamente com o jurídico do município, no caso, uma procuradora específica, os procuradores da Coab e a Caixa Econômica Federal. É inevitável, nós vamos ter que fazer esse acordo, mas é um acordo que precisa ser muito bem confeccionado. Com relação lá atrás, o que está sendo discutido aqui, era vantajoso ou não era, o grande problema do acordo é isso, né? Hoje a Caixa Econômica Federal ela tem todas as armas. Foi algo que aconteceu em que erramos lá atrás e hoje estamos tendo que pagar esse preço. Então, nós precisamos fazer um acordo que não tenha reflexo para outros credores. Então, a nossa discussão hoje, técnica jurídica, é essa. Vamos confeccionar um acordo, mas como fica o município nesse acordo? Porque a dívida não era do município e hoje, com algumas decisões que estão ocorrendo, tem apontado o município como solidário, seja em razão das cotas dele dentro da empresa, mas o principal é o seguinte, e essa é a nossa discussão, junto com uma procuradora do município e os procuradores do GAI, falei besteira agora aqui, com os procuradores da Coab. Nós precisamos confeccionar esse acordo, mas nós não podemos deixar brecha, e isso é importante tratar com a Caixa Econômica Federal para os próximos. Então, é importante que esse acordo seja feito com a Coab, e o município seria uma espécie de avalista. Esse tem sido o nosso trabalho, estamos encontrando algumas dificuldades dentro da Caixa Econômica Federal, porque um acordo mal feito pode ter reflexo com outros credores. Então, isso é que está sendo discutido hoje, vereadora. Eu quero colocar, do ponto de vista jurídico, uma observação que o Everson fez, que eu acho que é muito pertinente. Isso é o que menos se discutiu ao longo desses anos. O grau de responsabilidade do município de Bauru, porque a Coab não construiu só para Bauru e nem sozinha. Então, você tem uma discussão aí que eu sinto que, ao longo dos anos, os prefeitos não têm ou vontade ou coragem de fazer, mas que precisaria trazer outros entes municipais para essa mesa. Então, uma das dívidas milionárias aqui, inclusive, se dá origem num núcleo habitacional de São Manuel. É verdade. Salvo o melhor juízo. Então, é verdade. Tem outros de outros municípios, e isso é uma discussão que tem sido colocado na mesa também. Mas nós temos um ponto negativo para o município, que são as decisões judiciais que estão ocorrendo. Então, essa é uma preocupação nossa. Então, mas não tem nenhuma ação do município, até onde eu tenho conhecimento, ao longo desse tempo todo, não sei se o vereador Segala tem a mesma informação que eu.
ou a ausência dela. Mas eu não tenho conhecimento em nenhum momento ter-se o município judicializado ou chamado para discussão, ou chamado para mesa, oficialmente, esses outros municípios que também deveriam ser. Nunca aconteceu. É que nem a gente discutir Fundeb. A gente sempre fala isso. Mas o grande problema, vereadora, foi a confecção lá de trás. Confecção do quê? Confecção desses contratos que a senhora está colocando aqui, a forma como as cotas acionárias da Coab em responsabilidade ao município, que é isso que, na verdade... Mas tudo bem nós sermos majoritários, isso ninguém nega. Agora, ter a cota maior da responsabilidade não significa que é a única. Então, eu não vi até hoje nenhum instrumento que trouxesse oficialmente esses entes para a mesa. Lá na gestão, quando eu fui vice, o Rodrigo também não quis adentrar suficientemente nesse debate. Mas quando eu fui chamado para a mesa para intermediar discussões com a INGEA, com qualquer outro órgão estatal, entes federais, eu sempre coloquei esse como principal ponto. Por que nós estamos tratando desse debate sozinhos? Não importa se é 70-30, se é 80-20, se é 90-10. Se 10 é de lá, é de alguém, já é menos 10 no meu quinhão, na minha responsabilidade. Mas até onde eu tenho conhecimento, isso nunca aconteceu. Em nenhum momento isso nunca aconteceu. Então, os municípios não se sentem responsáveis, porque eles não têm seus fundos de participação ameaçados, de maneira nenhuma. Eles estão tranquilos, são em cota minoritária, mas também parte da companhia. E só por sermos majoritários, nós temos assumido, isso eu acho um erro. Acho um erro do encaminhamento jurídico, vereador Segala. Porque não há... Todo mundo sabe, reconhece, é verdade, mas tipo, olha, vamos ver, mas nunca vê. Mas, vereadora, a senhora... Eu sei que a senhora é uma excelente advogada, mas isso precisava ter sido discutido lá na fase de conhecimento da dívida. Hoje nós estamos discutindo a fase de execução. Esse é o grande problema. Os erros do passado nós temos que pagar hoje no presente. Então, foram coisas que na fase de conhecimento da dívida, que era importante apontar os outros autores que também eram devedores, isso não foi feito lá atrás, hoje nós estamos na fase de execução. Não cabe mais, neste momento... Mas nós não podemos, vereador Segala... Depois, sim. Eventualmente, o que a senhora está apontando, sim. Aí nós podemos entrar com ação de regresso contra os outros municípios. Mas o problema é que hoje essa dívida cresce exponencialmente. Não, eu não estou dizendo para não fazer acordo. Eu só quero saber, antes de votar, que acordo que é. Isso é claro. Mas o que eu estou dizendo... Vereadora, isso mesmo para lá na frente, chamá-los na mesa, tem que ter movimentos práticos de que esses municípios serão chamados. Não houve, nunca houve, e também não está havendo, nem discussão. Mas é que esse momento agora, nós já estamos na fase de execução. Você não está entendendo o que eu estou falando. O polo passivo da execução, aquele que não foi chamado na fase de conhecimento. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Essa discussão, vamos separar as discussões políticas e as jurídicas. Não há, em nenhum momento, e não está havendo agora, qualquer movimento que coloque esses entes na mesa. Nem na mesa. Nunca. Não é só na ação como polo ou como solidário para poder você ensejar futuramente. Há uma omissão total, inclusive de diálogo. Eu nunca vi isso acontecer. Vereadora, eu acho que houve alguma discussão pelo próprio Coronel Meira, até ele queria inserir, eu não sei se um artigo, não sei se o Everton lembra, algum artigo da lei, ao que de posterior seria feito ação de... e houve algum apontamento, acho que jurídico, a respeito desse assunto. Talvez a gente resgatar esse projeto de lei, mas eu acho que deve ter alguma manifestação, sim, que eu acho que o Coronel Meira teve esse cuidado aí de tentar incluir na... Porque não dá para você ficar inerte e depois você sonhar que algum dia no futuro você fala, depois que eu ferrar o orçamento público municipal, acabar com a minha capacidade de investimento, um dia eu brigo. E você não traz nenhum momento à mesa. Não faz uma discussão com esses municípios, não faz discussão com esses entes. Vereadora, deixa eu só fazer uma correção que me chamaram a atenção agora. Não sou apenas eu procuradora, sou eu e mais 3 procuradores que estamos debruçados neste processo.
Exatamente. Você falou uma procuradora. Vou pedir perdão, porque esta procuradora é a que eu mais converso, quase que diariamente, sobre este problema da Coab. Então, agora, peço desculpas para os demais procuradores e principalmente para ela. Serão mais de um agora para nós cobrarmos, então. Diminuiu a dose de responsabilidade individual. Vereador Segala. Vereadora Estela, bom dia a todos. Eu vejo a coisa por um outro ângulo. A dívida, propriamente dita, em relação a esses outros entes solidários, é pequena, quando comparada com a responsabilidade do município de Bauru por ela. O fato de não chamarmos eles para isso provoca não estarmos colocando neles a preocupação pelo que possa vir a acontecer, ainda que na fase de posterior à execução, cobrar deles, mediante uma ação de regresso, a preocupação de terem que pagar. São municípios menores, mas também com recursos menores, e isso poderia impactar nesses municípios. O que eu acharia importante, vereadora, é tê-los aqui discutindo politicamente, porque todos esses municípios têm as suas ligações políticas. Tem os deputados do partido, tem uma série de ligações que poderiam ser úteis na fase de, como se falou, negociação, ou seja lá o que for, não é? Porque eles poderiam se somar conosco nesse trabalho, e isso não foi feito. É isso aí que nós chamamos para nós, assumimos sozinhos isso, né? Então, isso aí me preocupa realmente. Outra coisa que me preocupa é que nós tínhamos aí discutindo e brigando por nós advogados que não temos mais, como era o doutor Fernando da Costa Tourinho Filho. O Tourinho, quando chegava no Supremo, e isso eu testemunhei, o Supremo parava a sessão, os ministros levantavam e iam cumprimentar ele lá na plateia. Todos eles usavam os livros do Tourinho para tomar decisões e tudo mais. Nós não temos mais o Tourinho, entendeu? Então, de repente, a nossa equipe de advogados começa a também me preocupar. Nós temos que discutir muita coisa aí, o doutor Vitor sabe disso, e ter pessoas com essa propriedade, né, nos ajudaria muito, poderia ser muito útil para nós. Mas, se a senhora me permite, eu estava esperando, a grande preocupação, na verdade, é outra, minha. Nós vimos isso na segunda-feira, né? Mais um episódio do troca-troca de secretários, né? A prefeita de Bauru é exímia em fazer isso. Pegar o goleiro, pôr de ponta esquerda, pegar o ponta esquerda, pôr de zagueiro central, pegar o zagueiro central, colocar de centroavante. Ela é exímia em fazer isso, quando, na verdade, se a pessoa, teoricamente, está rendendo num cargo, tinha que ser mantido, não é? E se não está rendendo, tinha que ser exonerado e não trocado. Mas existe um negócio que se associa muito à imagem do Canova, por quem eu tenho um especial apreço. O Canova foi meu vizinho durante mais de 20 anos e nós conversávamos muito, tanto na minha casa quanto na casa dele, quando ele era ainda simplesmente o coronel aqui da polícia, não necessariamente estava na política. Mas o dístico de Bauru, né? Doutor Vitor, não sei, deve saber que aqui em Bauru nós temos o duco, não ducor, ou seja, conduzo, não sou conduzido. E isso no Canova, por exemplo, a gente vê bem. Aqui em cima de mim, não. Não é o que acontece com os meus queridíssimos amigos Everton e Everson, certo? Porque são servidores municipais. Independente de estarem
na posição de secretário são servidores. Eu não sei até onde vai a independência deles de dizer, olha, precisa ser assim. E se a pessoa disser assim, eu não faço, eles dizem, então, um abraço, quero dar o meu chapéu, que eu... Não tem, não dá. Então, acabam tendo que obedecer, mesmo provavelmente contrariados, o que não vão trazer a público. Entendeu? Mas são 2 técnicos excelentes. Não falo do Dr. Vitor porque já é na área jurídica. Mas aí na área econômica, são 2 técnicos excelentes que nós temos. E por isso mesmo estão toda hora sendo usados aqui ou ali, etc. E tal. Mas com esse problema. Continuam sendo servidores municipais, sem a necessária independência para dizer quem comanda que não pode ser assim, tem que ser assado. O Canova fez isso. E aí, o que ele teve que fazer? Pegar o chapéu e ir para casa. Né? Aliás, não é o chapéu, é o cap, né? Me dá o cap que eu vou para casa. Então, isso realmente me preocupa um pouco, porque eu também sinto que, muitas vezes, o empenho é jogar para o próximo. Assim como agora nós estamos herdando os problemas de todos os outros que não resolveram, né? De repente, é que nem o presidente do Corinthians, fala, larga para o próximo, né? Larga para o próximo. Deixa para o próximo que resolve isso aí. E o próximo, deixa para o próximo, que deixa para o próximo, com uma certeza só, né? Não tem dívida que feche Bauru. Não existe. Não existe dívida que feche o Bauru. Assim como não tem dívida que feche o Brasil. Entendeu? Então, com essa confiança, né, de que mais cedo ou mais tarde as coisas acabam se acomodando de um jeito ou de outro, né, com perdão, com qualquer coisa, sei lá o quê, nós vamos tocando para frente, vamos empurrando com a barriga. Essa é a preocupação que eu, na verdade, tenho, viu, vereador? Do ponto de vista do comentário que o vereador Segala fez, eu vou deixar assim, Everson. Exatamente como eu disse, quando fui chamada por estar vice naquele momento, a minha preocupação com os outros municípios é exatamente essa, a presença política de outros que são devedores solidários, em menor quantidade, com menor orçamento, mas são. E estão incutidos dentro de debates políticos também nacionais, porque estão dentro do contexto de um partido político. Então, era o que eu dizia na época, porque as tratativas também repousavam em tratativas com a Engea, com a Caixa, com o próprio Ministério das Cidades, as preocupações, nem se cogitava pensar em Secretaria de Habitação sem orçamento, que é o que nós temos hoje. Mas parece que não, é difícil as pessoas terem essa compreensão de que a política se dá com relações. E as relações não são individuais, elas são coletivas. Elas envolvem outros entes, com outras caras, com outros projetos, com outras perspectivas. Isso ajuda a mesa, muito mesmo. Você senta numa mesa de 3 partidos ou de 1, e você senta na mesa com 10, de 10 partidos políticos, de repente você está falando de 3, 4 ministérios ao mesmo tempo, e você está falando de uma força de diálogo com a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, portanto, também sofre, como todos os espaços da política nacional, sofre todo o viés de pressão, seja assertiva ou errática, sempre sofre, porque você está ali sempre cutucando, tem que sair aqui esse acordo, tem que sair ali, do bem e do mal. Do bem e do mal. Por isso que quando a gente discutia aqui com o Canova, dizendo, eram conversas, mas eram tudo conversas com o banco público, tocado por gente, por pessoas. É a Câmara Municipal, que tem gente, é o Executivo com gente. Então, onde tem ser humano, a gente tem que ter, não é, para além desse respeito republicano e institucional, a gente também tem que ter preocupação com as tratativas. Então, quando a gente fala em vir para a mesa dos outros municípios, é exatamente essa preocupação que eu tinha 15 anos atrás. Reforça a mesa de diálogos e reforça a força política de Bauru na construção do acordo menos lesivo possível. Menos lesivo possível, porque não tem isenção. Não tem isenção no Judiciário, não tem no Ministério Público, não tem. Tem. Eu, por exemplo, fico de cabelo arrepiado quando eu vejo algumas ações aqui contra a Coab, voltado para alguns segmentos. É incalculável essas decisões, mas não é que está tudo bem. Não está, mas a gente fala, vou ter que engolir essa.
Mas assim, a gente tem que estar sempre antenado. Você tinha pedido para comentar a fala do Segala? Eu queria agradecer o doutor Segala, até por conta da preocupação, que eu sei que sempre ele está acompanhando a gente, né? Estou alertando, mas queria também tranquilizar da seguinte forma, que a gente é servidor público e a gente acaba respondendo com o nosso cargo, né? Eu falo que na corregedoria, enquanto outros são convidados a depor, a gente é obrigado, né, até por conta de ser servidor. E a gente tenta fazer da melhor forma possível, dentro dos nossos princípios técnicos, de forma... E justamente a preocupação nossa, minha, do Everton, é o que a gente tem que resolver até o final desse exercício, para que não prejudique e não aumente ainda mais ainda o problema para acarretar para o município. Mas agradeço, vereador. Sei que o senhor está sempre acompanhando aí. E só complementando... O Segala sabe o respeito que eu tenho por ele. Só para deixar registrado, por exemplo, o Everson esteve lá e eu estou. A gente está falando de um problema, igual você falou, nenhuma dívida quebra o município, eu também concordo que não, mas pode inviabilizar e muito. E esse acho que junto com a FUNPREV, seriam os dois assuntos que se pode amanhã inviabilizar o município de algumas coisas, de alguns investimentos, seria Coab e FUNPREV. E, assim... O nosso CPF está aqui, né? Porque a gente está... O Everson presidente, eu hoje presidente. Everson, Coab, FUNPREV, dívida do pagamento aí da estação de tratamento de esgoto, dívida da coisa da iluminação, dívida disso, dívida daquilo. Nós vamos ter que pagar tudo isso. Sim. Tudo isso nós vamos ter que pagar, entendeu? Então, pode realmente aí inviabilizar, você tem toda a razão. E, assim, com relação à Coab, muita gente fala nesse sentido, mas todo mundo só quer jogar para frente. Eu já ouvi isso, às vezes, em bastidor e tudo mais, até deixar isso publicamente aqui registrado. Desde que eu fui para lá, quando o prefeito falou, gostaria que você fosse para lá, você está acompanhando a dívida e tudo mais, na dívida federalizada a gente conseguiu e tudo mais, precisava um acompanhamento. Em nenhum momento teve alguma situação de tipo, dá uma segurada, vamos deixar isso para lá, porque quando eu fiz esse levantamento junto com o estudo que o Everson estava tentando fazer, algumas tratativas que a Caixa, não, desse jeito eu não faço, desse jeito eu não quero fazer, e tudo mais... A prefeita sempre deixou muito à vontade, né, o trabalho ali relacionado à presidência, de tipo, faz esse levantamento e me atualiza. Então, só gostaria de deixar esse registro aqui, que quando a gente traz esses números, essa oportunidade de uma audiência pública, igual a Estela chamou, eu acho até importante, porque para trazer para a Câmara e trazer o que pode acontecer com relação ao problema Coab, né? Do mesmo jeito, às vezes, quando tem audiência pública com relação à FUNPREV, eu tenho algumas reuniões também sempre no Ministério Público, que está sempre em cima por causa de todos os acontecimentos. Então, quando a gente traz esses dados aqui, não é querendo forçar a barra para um acordo, mas também para poder dar uma transparência, né, para a Câmara Municipal com relação ao que pode acontecer em algumas situações. Igual eu falei, quando amanhã, de repente, uma resolução dessa for... poder ser revogada e falar que não teve nenhum registro, algo do que poderia acontecer, dos créditos que a gente tem lá. Então, o nosso trabalho hoje é para essa utilização dos créditos e que a gente possa diminuir essa dívida o máximo possível. Isso você pode ter certeza que é um compromisso que eu firmo aqui com vocês. Chaides. Bom dia, vereadora Estela, vereador Segala, Everson, vocês, perdão, tá? Não lembro o nome. Eu vou dar uma contribuição como cidadão técnico também, mediante o que vocês falaram aqui, o que eu percebi. Em planejamento, a gente costuma dizer o seguinte, né, que se você tem um problema que ele é recorrente, você teve e tem condições de saber as causas dele, né? Então, acho que as causas desse imbróglio todo da Coab são conhecidas, especialmente pelos técnicos e todo mundo lá. Talvez a gente não conheça tanto porque a transparência das informações, as análises que são feitas não chegam até nós, né? Mas eu acho que vocês têm todos esses elementos na mão de conhecer. E se conhece as causas, a gente
sabe como resolvê-las, né? E aí, aqui ficou claro, acho que para todo mundo, aquela complexidade que você cita. Isso, Vitor, né? Desculpa, Vitor. Que o Vitor citou, que é uma coisa complexa, mas exatamente por ser complexa, é que exige todo esse esforço de vocês, né? E como tem muitas variáveis, tem variáveis econômicas, tem variáveis jurídicas, tem variáveis políticas. Eu até tiraria, num primeiro momento, as políticas, porque essas são de decisões que, ou elas são decisões autoritárias que só a prefeita vai ter que resolver, ou teria que dividir, né, num pacto com os vereadores, com a cidade, de como resolver a melhor forma essa decisão. O que parece é que os prefeitos foram concentrando esse papel individual de decisão e não estão tomando, e não foram tomando, né? Mas eu queria voltar ao seguinte. Cada uma dessas peças, a parte econômica, né, vocês deixaram aqui transparecer que tem ainda muitas dúvidas. Né? Olha, se o contrato com as empresas tais vão estar dentro ou não da dívida a ser paga eventualmente pela prefeitura como solidária. Então, tem muitos sis. O que eu acho, assim, é uma sugestão, é que cada um no seu pedaço precisava, de uma forma objetiva, inclusive como servidores, aí eu vou pegar a fala do Segala, porque eu acho que vocês têm condições disso. Era chegar aqui e dizer, olha, o problema de financeiro é exatamente tão aqui, e nós entendemos que o melhor caminho do ponto de vista econômico era ir por aqui. Do ponto de vista jurídico, parece que tem um monte de cis também. Né? Precisaria o pessoal das equipes jurídicas apontar e dizer, olha, aqui tem risco, tem aqui. O que depende de nós? O que depende da prefeitura? O que depende da Câmara? Precisaria estar claro, porque também tem muitas dessas decisões que são da Caixa Econômica, que são dos outros entes que vocês não controlam. Mas sabendo exatamente, e aí chega no impasse desse, olha, se nós não fizermos até dia 31 de dezembro, essa dívida vai acumular. Aí sim, tendo tudo isso na mesa resolvido, aí é uma decisão política. Se a prefeita vai tomar sozinha, ou se vai dividir aqui numa audiência, ou com os vereadores, é outra conversa. Nós até acho que deveria ser todo mundo junto. Mas o que está me parecendo, e aí eu vou falar como cidadão, e não é crítica, mas é que as informações demoram para chegar e acontece só de audiência, e eu aqui elogio a Estela por ser tão combativa e estar provocando isso, e ela está cumprindo o papel constitucional dela, né, e de forma muito correta, é que parece que tem hiatos. A sensação que dá é que tudo isso é conhecido, mas parece que não tem, apesar de que foi dito aqui, parece que não tem equipes concentradas a estar vendo ponto a ponto isso no tempo e deixando isso transparente para todo mundo. Então, a gente começa a ter dúvidas se esse negócio é só resolvido levantado de audiência em audiência, entende? Então, assim, vocês podem depois falar sobre isso aqui. Então, assim, quem é que está cuidando, de fato, do aspecto econômico para poder chegar aqui com contribuição para dar uma resposta? Por exemplo, vou só citar como exemplo. Como técnico em urbanismo, a minha vontade pode ser fazer uma coisa lá nas Nações Unidas do problema da drenagem. Tá? Tem caminhos, tem opções. Agora, você chega com a contribuição técnica e fala, olha, o melhor caminho é por aqui. Agora, se alguém vai fazer aquele caminho ou não, já passa a não ser... já não passa a ser de vocês, é uma decisão política. Mas está parecendo que está faltando, para a gente tentar, dentro desse prazo exíguo, até dia 31, pelo que eu entendi aqui, resolver, que essas coisas ficassem claras. As questões econômicas, as questões jurídicas, as questões políticas, e colocar na mesa e passar, e também falar assim, olha, agora é a responsabilidade de quem quer que seja. Né? Até para se poder fazer os acordos bem feitos e transparentes. Eu fico por aqui, eu tenho outras coisas, mas depois, se tiver oportunidade. Claro. Professor, concordo com você, as suas colocações. Com relação à responsabilidade, eu acho que está bem definido. O que é responsabilidade do setor aqui da Prefeitura e da Coab? É que, como a gente acaba divulgando essas informações normalmente em audiências, né? Talvez essa
essa falta de informação que demora para chegar para vocês. Mas, com relação, por exemplo, à parte econômica, é bem definido o que é dívida da Coab em relação à Caixa e o que é dívida da Coab em relação às construtoras. E quando eu falei dessa interferência, né, ou dessa responsabilidade, é que a partir do momento, e seria até mais jurídica do que econômica, porque a partir do momento que a gente assume uma dívida que a Coab tem com a Caixa, como fica a dívida que a Coab tem com as construtoras? Então, é isso que a gente precisa entender, como que vai funcionar as demais dívidas. Então, parte jurídica. Isso, exatamente. Professor, se me permite, especificamente sobre esse assunto, o Everson colocou de uma forma aqui bem clara, e é essa a nossa discussão jurídica. A Caixa Econômica Federal, ela quer colocar o município de Bauru no polo passivo. E isso nós não podemos admitir, porque no exato momento que entrarmos no polo passivo, como a Caixa Econômica Federal quer, aí nós seremos responsáveis também pelas dívidas das construtoras. E essa dívida não é do município de Bauru. Então, está sendo... Essa é uma posição técnica super importante. E é isso que nós estamos discutindo. Exatamente. Então, é essa a nossa discussão hoje dentro do processo ou dos processos e junto com a Caixa Econômica Federal. É indiscutível que nós temos que fazer um acordo. Esse acordo vai viabilizar, inclusive, a liquidação dessa dívida. Nós estamos cientes disso do aspecto econômico-financeiro, mas no aspecto jurídico, nós temos que ter a cautela como um beija-flor na mão. Se abrirmos muito, esse beija-flor vai embora, e se apertarmos, ele morre. Então, temos que ter essa cautela jurídica, porque as construtoras também querem receber, mas não podem receber do município, porque não há um contrato. Essa decisão dessa cautela, ela depende de ação jurídica na justiça ou depende de acordo? Depende de um acordo junto com a Caixa Econômica Federal. E que forças nós temos para levar para esse acordo, para poder ajudar vocês no processo? Às vezes também individualmente. Empenho que a Estela falou Everton hoje se colocar à disposição, tem feito, mobilizar ministério, mobilizar deputado. Tudo isso seria positivo. Então, mas o problema é que a administração da Caixa hoje, em razão até de Tribunal de Contas, em razão do Conselho, é uma discussão hoje que eu entendo muito mais interna administrativa, na qual precisa da anuência e da concordância do Conselho, tá? Para que possamos chegar neste acordo na qual o município fique num aspecto de avalista e não deste devedor, porque da forma que a Caixa quer colocar o município de Bauru como devedor. E esse é um risco e uma cautela que essa atual administração tem tomado. Eu assim, vou explorar nesse ponto. Eu concordo com você, essa cautela vocês estão tendo, mas se as decisões são internas lá, essas decisões são só técnicas? Não. Eu acho que tem uma componente social, uma componente política, que, com o apoio dos vereadores daqui, com o apoio dos partidos, com o apoio dos ministros, talvez facilite se tomar decisões. Porque, às vezes, a insegurança técnica está... exatamente nesse... professor, nessa seara eu não posso entrar, vezes, porque foge um pouco... Talvez você isoladamente é uma coisa. Talvez a prefeita isoladamente, pelo que ela representa, o partido e tal, é uma coisa. Outra coisa é ter um grupo aqui, eu costumo dizer o seguinte, nós podemos estar brigando politicamente de alguma forma, mas para uma decisão dessa, talvez valesse a pena ir todo mundo num carro só até Brasília, até a Caixa Econômica, a vereadora, a prefeita, o Segala, mesmo não concordando com muitas coisas. Só complementando, posso estar? Com relação à dívida do FGTS, existe até lei municipal onde a prefeitura, lei autorizada lá em 93, onde a prefeitura já se responsabilizava por alguns contratos. E com relação às construtoras, na verdade, assim, se a gente parar para analisar, o que houve com relação às ações da construtora é contra a Coab, e a Coab
e contra a Caixa, porque se houve atraso no pagamento das construtoras, na época do FGTS, lá do boom habitacional, o atraso por parte da Coab no pagamento das construtoras foi devido ao atraso do recebimento da Caixa, então são dois assuntos diferentes. O município tem muito mais responsabilidade com relação aos contratos do FGTS, porque tem responsabilidade até por lei, e nas construtoras, as construtoras precisam esgotar totalmente a Coab para depois sim pensar em atacar o município. Então, indiretamente, quem se fala... Hoje vocês a Coab estão até tendo que blinda. vocês estão tendo que esperar decisões judiciais com as construtoras para poder tomar essas decisões gerais? Tanto que, por exemplo, no caso da Jaquef específico, né? No caso da Jaquef, quem vai pagar 100% da dívida é a Caixa. Em algumas outras, no judiciário, a Caixa conseguiu escapar do polo passivo. Aí a gente tem algumas ações de regresso ou de indenizações para buscar qualquer dano para a Caixa. Porque quem deve... A gente corre o risco de chegar em 31 de dezembro, não ter nenhuma decisão dessa e ficar com a pena... Com relação a 31 de dezembro, é com relação a algumas situações específicas com a dívida do FGTS, não das construtoras. Das construtoras tem discussão judicial e tudo mais. Então, são decisões que podem ser tomadas em tempos diferentes. Exato. E sem uma sobrepor a outra. Exato. Então, talvez o caso é ir resolvendo aos pedaços. É o que está sendo feito. É o que está sendo feito. E com relação ao acordo do FGTS, Chaides, não é o prazo limite 31/12/26. A partir de 31/12/26, aumenta-se os juros, o que deixa o acordo um pouquinho pior. Mas ainda assim, que se o acordo ultrapasse decisões, discussões que eu acho que tem que ter, principalmente se tiver um projeto de lei descendo, que eu acredito que vai ter vários debates, não é um impeditivo, por exemplo, um acordo posterior a 31/12/26. A única coisa é que vai modificar a taxa de juros. O que eu acho que precisa, por isso que nós vamos fazer aqui, até que esse acordo saia, a cada 40 dias nós vamos fazer uma reunião aqui. Porque eu acho que o que falta é a sociedade, a Câmara, e você vê que mesmo assim é difícil você despertar o interesse de uma maioria. Ninguém é obrigado a ir nas audiências, porque tem audiência aqui quase todos os dias. De qualquer maneira, esse é um assunto muito complexo. E eu tenho muito respeito pelas posições do vereador Segala, ele sabe disso, mas nesse ponto, e só neste, eu concordo com o Everton, não para Bauru, mas pode fazer Bauru funcionar precariamente. Porque a partir do momento que você tem um desfalque orçamentário, você precariza as políticas públicas, e quem mais sente, de novo, é a população mais carente. Então, eu acho que tem que ter mais clareza. Tem que ter mais transparência em como está se dando esse debate, para que o que aconteceu no período do Canova não volte a acontecer. Vereadora, eu concordo. Eu acho que não vai parar Bauru, não. Mas o problema vai ser sentido pelos futuros. Exatamente. Pelos futuros, não é pelo presente. E nós temos que nos levantar agora para dizer, eu quero ver o que está sendo construído, para onde caminhamos nessa construção e como isso nos atinge. A mim, a meus filhos, meus netos, e o neto, filho de todo mundo. Everton, duas questões práticas, que até está no contexto do que vai ser analisado lá, mas aqui só para ficar claro para a maioria. Que valor mensal total a Coab tem hoje bloqueado pela Caixa Econômica Federal? Tem valores hoje bloqueados pela Caixa? Que valores são esses? São feitos bloqueios mensais, algo em torno aí de 300 mil, né, por alguns acordos judiciais ali que estão sendo tentados com relação a isso, algo em torno de 300 mil reais, mas existiu uma ação específica de uma tentativa de bloqueio dos recursos da Coab o ano passado, e foi bloqueado um valor aproximado de 13 milhões de reais. Uma ação conseguiu bloquear 13 milhões da Coab? Então, a Coab hoje tem 13 milhões bloqueados de uma ação. E fora o bloqueio de 300 mil mensais, mas esse bloqueio é fruto de um acordo? Fruto de um acordo com relação até ao tempo das discussões relacionadas à discussão da dívida. De que núcleos que são essas dívidas da penhora? Por exemplo, 300 mil por mês é fruto do acordo de qual núcleo de dívida? São 90 e poucos contratos. Se eu falar aqui... 90 e poucos contratos, tudo de construção. Envolve as construtoras? Não, envolve contratos do financiamento FGTS, Coab e Caixa. Nada relacionado a construtoras. E os bloqueios, nada relacionado à Caixa. No último ano não teve nenhum pagamento
para nenhuma construtora. E os 13? Os 13 é da Caixa. A Caixa Econômica Federal, através do FGTS, bloqueou esse recurso da conta da Coab. Nada relacionado à construtora. Então, bloqueou para garantir qual dívida? A dívida dos 2 bilhões e 500. 2 bi 500. Bilhões. Só um ponto também, em algumas ações que a gente está tendo, até com a própria Associação Brasileira de Coabs, que contempla várias situações, a partir de dezembro de 26, com o fim das habilitações dos créditos do FCVS, que é o Fundo de Compensação de Variação Salarial, existe a possibilidade de o STN, né, através do STN, o FGTS, fazer uma cobrança e um bloqueio do FPM, existe essa possibilidade, uma ação judicial, do bloqueio do FPM com relação ao valor bruto da dívida, que aí seria um caos para o município. Aí sim, porque a gente não estaria aplicando... Existe... Mas não seria nenhuma surpresa, né? Porque é causa anunciado. Exato. Então, causa anunciado não pode surpreender. Então, mais um ponto aí que a gente está colocando aqui, foi abordado na reunião com os procuradores, colocamos, inclusive, essa nota técnica da ABC para análise dos procuradores, porque, independente, às vezes, mesmo sem o acordo, o FPM do município ainda corre sério risco de ser bloqueado aí com relação... Porque quando a gente fala de FGTS, é o dinheiro do trabalhador e pode ter certeza que, de uma forma ou outra, alguém vai pagar. Isso é fato. Outra coisa, você saberia dizer em quantas e quais ações a Caixa cobra a Prefeitura por dívidas da Coab e do Fundo de Garantia? Eu não sei, sabe, porque tem ações que ela está no polo passivo junto com a Coab, mas existem algumas específicas. Dezenas? Dezenas. Eu acredito aí que algo em torno de pelo menos 30 a 40, eu diria, algo nesse... Mas aí eu estou dando aqui um valor aproximado sem... Existe hoje algum acordo firmado ou em negociação com alguma empresa credora? Sim. A própria Jaquef, a própria LR. Quantas? Negociações com a San Carlo, a gente está tentando com a própria Demian, aí são acordos. Porque assim, igual com a Jaquef. A Jaquef, quem vai fazer o pagamento da dívida é totalmente a Caixa. A Coab, inclusive, vai receber um valor relacionado a algumas indenizações dos valores pagos na Operação João de Barro e algumas outras situações, então a gente tem um crédito a receber. Com a consultora LR e a São Carlos é diferente, porque existem algumas que a Caixa escapou do polo passivo e a única que consta hoje no polo passivo é a Coab. Então, a gente teria que ter uma ação de regresso, tanto é que por isso que existia leilões da sede e tudo mais. Eu comecei com a conversa com essas construtoras, tentando verificar algumas possibilidades de acordo. Para quê? Para que a gente pudesse ter um tempo de aí realmente entrar em acordo com a Caixa. Ao mesmo tempo, com o jurídico da Caixa, tal construtora, como é que a gente pode negociar igual a Jaquef? A Jaquef, a gente constava no polo passivo dos 3 processos, então a nossa margem de risco é alta, por isso que a gente propôs um acordo tal. Em algumas ações que a Coab consta sozinho, a margem de risco é menor, e aí a Caixa proporcionalmente consegue propor um valor menor para esse acordo. E a gente, com a ação de regresso, faz o quê, Estela? Que essa margem de risco para a Caixa aumente. E aí sim a gente proporcionar um acordo. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, Estela, que se a gente tiver o tempo possível, todas as ações contra construtoras, quem vai pagar é a Caixa. A Demian, que era uma específica e começou a negociação agora faz um mês, já parece que a Caixa fez uma proposta de 50 milhões de reais para quitar esse contrato, novamente sem envolver R$1 da companhia. A princípio, em algumas situações, pode ser que a Caixa peça uma contrapartida com relação a isso. Então, existe sim negociação com todas as construtoras, não só com a Caixa. Por quê? Porque a Coab, dia após dia, não só com a Caixa, mas também com as construtoras, tenta uns bloqueios. Então, a gente tenta firmar alguns acordos para depois, o que for pago também ser devolvido através das ações de regresso. Então. Os valores envolvidos, você também não vai... nós estamos falando de milhões? Milhões, sim, com certeza. Pode falar, Chay. Tem contratos com construtora que beira R$1 bilhão. O Everton ele fala uma coisa aqui super importante que eu queria entender melhor. Você falou assim, que você tem certeza que se tivermos o tempo necessário, a grande parte das... Repete. Com as construtoras, das dívidas com as não construtoras. do FGTS. No primeiro ponto, a gente estava discutindo a dívida
Essa certeza vem do quê? Já aconteceram alguns fatos, já estão caminhos? Várias construtoras já foram pagas pela Caixa diretamente. E, em parte, essa demora de alguma decisão está mediada, está causada por isso? Por essa certeza de que vai... exemplo, Chades, para especificar bem. Porque isso é importante. Em uma ação específica contra uma construtora, a Caixa tenta sair do polo passivo e fala, não, isso é um problema da Coab. Em várias, a gente tem êxito, em várias a Caixa consegue escapar, mas, por exemplo, uma específica. Em primeiro grau foi negado, em segunda instância foi negada, aí na hora que foi para o Supremo, a Caixa conseguiu escapar do polo passivo. Mas a gente tem uma vitória em 2 instâncias. E aí, por alguma ação ali, era uma dívida de 1 bilhão, né, com relação à construtora, a Caixa escapou. Então, a gente está fazendo o quê? Uma ação de regresso, uma ação de indenização para qualquer ato possível para que a Caixa pague. É fato, teve alguma decisão específica com relação à construtora que a Coab foi lesada, porque se a Coab atrasou o pagamento para a construtora, já teve até audiência pública específica sobre esse caso. Quem deve é a Caixa. Se a Coab tiver que pagar alguma coisa, ela tem que ser indenizada pela Caixa também. Então, com relação à dívida das construtoras, que é, fora esses 2,5 bilhões, algo em torno de mais 2 bi, então a gente está falando de 4... São 2 coisas diferentes. Então, com relação às construtoras, se a gente tiver o tempo necessário, a gente vai conseguir, eu tenho confiança nisso, que todos os pagamentos de construtoras vai ser feito pela Caixa. Por exemplo, a dívida com a Jaquef. A dívida com a Jaquef foi feito um acordo de 230 milhões de reais, 220 milhões de reais aproximado, mas era uma dívida de 1,5 bi. Então, a Caixa negociou e chegou nesse valor, porque tem muita correção, muitos juros e tudo mais. Daria para deixar esse conjunto esperando essas decisões? Não tem como. A gente está tratando tudo ao mesmo tempo. E não dá para separar isso? Não dá, porque, por exemplo... Esse é o problema. A Coab estava sofrendo ataque no seu caixa, ataque aos seus prédios, terrenos da Coab indo para leilão a troco de banana, vendendo por 20, 30 mil um terreno que vale 150 mil. A gente conseguiu já estancar esses leilões. Não teve leilão nos últimos 15, 16 meses. Não está acontecendo. Por quê? A construtora também entende que quem deve para ela é a Caixa. Então, o que a gente está tentando em algumas situações? Me dá o tempo de eu conseguir, a gente trabalhar junto. Em algumas, até eu estou conseguindo que a própria consultora entre como assistente dos advogados da Coab, para que aí a gente, junto, mostre para a Caixa que ela tem que pagar. Porque a Caixa fala, eu só vou fazer negociação, eu posso fazer negociação com qualquer construtora, só que o valor vai depender do grau de risco. Então, eu tenho que elevar esse grau de risco. Eu posso, como cidadão, pensar que a Caixa está forçando esses tempos e não esperar essas coisas, nessas negociações, porque ela terá mais garantia se isso tudo tiver a prefeitura no polo passivo da história? O contrato com a construtora não era com a Caixa, era com a Coab. Então, a construtora, por exemplo, ela só tem que vir... Mas as decisões estão todas centradas na espera da Caixa... com relação às construtoras... Talvez, do ponto de vista político, é contra a Caixa que a gente tem aqui. A Caixa está fazendo o papel dela e se defendendo. Falou, não... Então, e a gente tem que estar no nosso papel de falar, beleza, eu atrasei aqui para a consultora devido ao meu contrato aqui com você, com a Caixa. Então, a Caixa não quer esperar. Exato, a Caixa está no papel dela de se defender. Aí ela propõe um acordo. E como já resolveu diversas, então, em alguns casos, a gente precisa desse tempo para que a Caixa consiga ter autorizações e tudo mais para firmar esses acordos com as construtoras. Para essa próxima reunião, a gente vai tentar separar, porque quando você fala em dezenas, para quem está acompanhando, principalmente, não só para eles, para a gente também, fica confuso. Porque para a gente entender... É uma coisa só, né? É preciso esmiuçar para que a população compreenda e nós também. Né? Eu, particularmente, só gosto de votar e só voto naquilo que eu compreendi. Então, ainda que não seja esse o sentimento da maioria, será o meu. Então, na próxima que nós agendarmos, já com base nesses dados que vocês passaram, mas nós vamos pedir... eu já falei que eu tenho a versão do PowerPoint desde o Dallagnol, porque tem muito mais convicções do que provas nos PowerPoints, mas eu acho que será importante que a gente possa esmiuçar para que todos compreendam. Muita gente mandando pergunta, mas tipo, quando as pessoas querem entender, elas querem entender isso que eu perguntei aqui para você. Aí ela não quer, tipo, de quais contratos, que valores que nós estamos falando, e em relação a quem? Aí a pessoa não quer ouvir, dezenas, quantos milhões? São muitos milhões. A pessoa quer entender e quer nominar.
Até porque nós estamos falando do comprometimento do orçamento público, né? Então, só dando aí uma diretriz do que a gente quer fazer nas próximas, tá certo? Então, agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar, e declaro encerrada essa audiência às 11h21.